que eu não dei ainda. Já vai começar a nossa aula, tá? Então, pessoal, essa aula, como sempre eu faço, eu já tá lá no Qualquer Arquivos, eu atualizei as aulas que não tinham os cálculos, tá? Essa aula aqui, lógico, eu vou fazer os cálculos aqui, mas lá tá o arquivo só sem os cálculos, tá? Depois eu atualizo e coloco para você certinho. Então, a gente vai para a segunda parte, né, do estudo dessa parte dos componentes eletrônicos. Eu não digo a segunda parte, mas um outro componente, vamos dizer assim, né? Porque se a gente analisar, são várias partes que a gente está olhando aqui. Então, nós acabamos de estudar geradores, analisamos as características dos geradores, fizemos a aula de exercícios ali. Espero que vocês tivessem tentado fazer aquelas questões que eu deixei para vocês. Então, aqui, pessoal, o que a gente vai tratar nessa aula, tá? Qual é o nosso foco, nosso objetivo? A gente vai trabalhar receptores elétricos. Josemar, um resistor é um receptor? Sim, ele é um receptor. Porém, ele é específico porque a única função dele é limitar a corrente elétrica e transformar a energia elétrica em térmica. Então, basicamente, ele faz isso, tá? Então, a gente já tem trabalhado com receptores, né? Só que esses receptores eram simples, como no caso o resistor. Agora a gente vai trabalhar qualquer tipo de receptor que é diferente de um resistor, tipo uma televisão, um motor elétrico, que eles não têm simplesmente a função de transformar energia elétrica em térmica como o resistor, mas em outras formas de energia. Se vocês pensarem bem, todo gerador, como todo receptor, basicamente eles transformam em energia, tá? Só que ele vai o quê? Gerar uma diferença de potencial para o receptor funcionar. No caso, o gerador vai vai gerar essa diferença de potencial porque o receptor vai receber e assim transformar em energia. Então vamos adiante, né? O que nós temos aqui de receptores elétricos? Bom, basicamente, se tu pegar o esquema de energia, o que aparece para vocês? Como eu falei, ele vai fazer de maneira oposta o que o gerador fazia. Ele vai pegar a energia elétrica, porque ele está recebendo energia elétrica do gerador, né? Então, ele vai transformar uma parte em energia útil, tipo o movimento, no caso, o motor elétrico. Pensa no ventilador, o motor elétrico do ventilador. Ele recebe energia elétrica, né? Aquele motor. Aqui, quando eu falo receptor, pode ser a televisão, pode ser o motor, a geladeira e assim por diante. E vai transformar, então, em energia útil, né? A energia com determinada finalidade. E lógico que ele vai perder um pouco dessa energia dissipada. Eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso aqui, tá? Eu acho que vocês já entraram em máquinas térmicas, e é isso, Thales? Vocês já estão na parte da termodinâmica com o Fernando? Então, a ideia é a mesma. A questão é o tipo de energia que está sendo transformada aqui, tá? E vocês vão trabalhar rendimento lá também, que é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo conceito, só que lá vocês vão trabalhar a parte do rendimento da máquina como temperatura ou quantidade de calor, né? Tá? Então, é bem por aí. É assim, ó, o conceito é o mesmo, tá? Com relação a rendimento e potência. Então, basicamente é isso que vocês têm que estar na cabecinha de vocês. Olha que interessante. No gerador é o contrário. Ele recebe uma energia qualquer do meio, né? Ele vai transformar isso em energia elétrica para fornecer. Uma parte é perdida. Então, quando a gente trabalha com receptores e geradores, nós sabemos que tem sempre uma parte da energia que é perdida. E essa parte de energia ela é perdida da seguinte maneira, através de calor, aquecimento da bateria, ou aquecimento do motor, da televisão. De alguma maneira, essa energia está sendo dissipada.
Então, como é que a gente representa um gerador? Aqui abaixo nós temos a representação, né? E vocês vão olhar, nossa, Josemar, mas isso aí é um gerador. Não, ele é um receptor. Então aqui nós temos um receptor, tá? Um receptor real. Tem receptor ideal? Sim, e eu já comento com vocês. Então, o que, que nós temos aqui nessa representação? Vocês estão olhando que é igual ao do gerador, porém temos alguns detalhes aqui. Nós temos aqui esse R' que vai representar justamente a resistência interna do receptor. Então, resistência elétrica interna, né? Resistência interna. E aqui vai aparecer um novo conceito. Tá? Que conceito é esse? Até eu vou apagar esse que eu coloquei aqui para a gente escrever melhor, não ficar poluído. Tá? Ô, Josemar, isso é uma força eletromotriz? Sim, só que aqui ela vai ganhar o seguinte nome, tá? Aqui é chamada de força contra eletromotriz. Lembre-se que tudo que no o receptor aqui vai ser ao contrário do gerador. O que, que significa essa força contra-eletromotriz? Tá? Ela, como eu disse, lá no gerador, ela vai ser a tensão máxima, né? Ele fornece o tantos volts que ele vai produzir. Aqui é a menor tensão, a tensão mínima, a DDP mínima para o funcionamento dele, tá? Então, vamos dizer que é a DDP, diferença de potencial mínima. Se no gerador é a máxima, aqui vai ser a mínima. Aí muitos vão dizer, não entendi. Bom, se tu pegar qualquer equipamento elétrico, tá? Ele vai ter uma tensão mínima de funcionamento. Que tensão é essa mínima de funcionamento, gente? Essa tensão mínima de funcionamento é aquela que ele consegue fazer o circuito funcionar. Eu vou dar um exemplo. Quando a bateria do celular de vocês acaba, na verdade não acabou, tá? Vamos supor que o celular de vocês, a tensão que ele vai funcionar é de 5 volts, ali o máximo. Mas o mínimo é de 1 volt. Abaixo de 1 volt, ele vai desligar o sistema. Para que isso? Uma questão de proteção. E outra, vocês notaram que os dados de vocês, os dados, a hora, tudo ali, as configurações se mantém? Por que que se mantém? Porque a bateria não zerou. Então, o que aconteceu é que o celular desliga quando ele chega abaixo de uma tensão. Eu estou dizendo que é 1 volt, né? Mas pode ser um pouquinho maior. Então, todo equipamento, desde um carro, já aconteceu com vocês na família, o carro vai... Ah, riou a bateria. Por que que se riar a bateria? Né? Para o carro dar partida, ele precisa de uma tensão mínima. Ou seja, a bateria ela é 12 volts, abaixo de 10 volts, né, ele não consegue acionar. Aí tu tem que fazer aquela ligação para ajudar, né, a chamada chupeta. Porque o motor de arranque, ele funciona só com acima de 10 volts. Então, quando está muito baixo, né, ele não funciona. Vamos aqui, o Nicolas está perguntando. Josi, várias vezes já falasse que um tanto de energia vai ser dissipada em energia térmica, certo? Mas tem alguma outra forma de energia que pode ser dissipada? Se sim, manda um exemplo, por favor. Então, aqui, ó. Carregar deixa de ser gerador, torna-se receptor. Perfeito, Gabriel. E já vou chegar aí. Então, vou responder o Nicolas primeiro. Nicolas, eu estou dando o exemplo mais típico aqui de como ocorre essa transformação de energia dissipada, né? Que é em forma de calor. Mas pode ser no som, no caso do motor do carro, né? A parte ali, não digo motor de um carro, né? Que aí eu estou falando de máquinas térmicas, mas
Vamos falar de um motor elétrico, o aquecimento, mas o barulho, o som, a energia sonora também é uma maneira de dissipação de energia, tá? Então, tu tem outras maneiras, só que geralmente a energia térmica que vai estar mais aparente. Não sei se eu te respondi, Nicolas. Tá? O Gabriel perguntou ali, então, uma pilha quando está sendo carregada, deixa de ser gerador e torna-se receptor? Sim. E aí eu vou ensinar vocês como enxergar isso num circuito. Tá? Quando que um gerador se torna um receptor, tá? Quando ele está carregando, né? A maneira que eu ligo ele, isso aí eu vou trazer. Por que ele precisa de gerador? Tá, eu te pergunto assim, Elita, tu tem o teu robozinho. Teu robozinho precisa de quê? De energia, certo? Então, ele não tem uma fonte interna. O celular tem uma bateria interna, né? Eu só ligo uma fonte externa para carregar a bateria. Quando eu desconecto, a bateria do celular vira o gerador, tá? Então, assim, ó, a, a, a Elita pergunta, né, se tem uma fonte dentro do receptor. Não, Elita, é só a representação desse sistema. Porque, assim, o sinal deve estar te confundindo, certo? Só o seguinte, vocês já brincaram com cooler de computador? E um exemplo muito típico que tem é que fazer o cooler do computador virar um gerador eólico, né? Você sabe que o cooler, o que que é o cooler? É um ventilador que resfria a parte do processamento lá, partes das placas do computador, né? Bom, geralmente as pessoas pegam e invertem, e fazem ele de um gerador, pegar ele e transformar como se fosse um gerador eólico. Notem que ele, antes, como estava trabalhando como um ventilador de resfriação, um cooler, ele passa agora a ter a função de gerador. Então, um gerador receptor depende muito da maneira que tu liga ele. Por isso que a representação é a mesma, tá? Então, assim, Elita, o que que acontece? Não é que tem um gerador dentro do receptor. Depende do contexto. Tipo, motor elétrico. Se tu pega um motor elétrico, né, e transforma ele como se fosse um dínamo, né, tu pega ele começa a mover, fazer o contrário, e ele pode virar um gerador. Assim, Júlia, ó, o que que acontece? Vocês estão vendo que é o mesmo símbolo, certo? A diferença tá justamente na maneira que eu estou ligando ele no circuito, basicamente. E a maneira que ele está fazendo a transformação de energia, tá? Então, isso aqui é que vai dizer quando que ele é um receptor ou um gerador. No caso, a gente está tratando do seguinte, todo receptor aqui, tá? Vamos definir primeiro. Todo receptor, ele faz o seguinte, ele transforma energia elétrica em uma energia útil, que é térmica, mecânica, luminosa, sonora, tá? E quando eu falo de receptores elétricos, eu estou falando de quem? Eu estou falando de televisões, né? Vamos dizer motores elétricos, tá? Tudo que tu pensar na tua casa de eletrodoméstico. Ele é um receptor, ele está pegando energia elétrica, transformando em energia não elétrica, né? Certo? Então, o que que vai acontecer? Esse cara, ele vai ter todo equipamento elétrico, ele tem uma energia mínima de funcionamento, tá? Tá. Mas por que o resistor também é receptor? Tá, assim, Elita. Qual é a definição de receptor? Na tua cabeça. O que que tu entende pela palavra receptor? Vamos pensar. É aquele que recebe. Recebe o quê? Energia. Quem recebe elétrica de uma forma e transforma em algo. Perfeito. Então, o resistor não recebe energia e transforma em outra, que no caso é térmica.
a questão do o resistor ser um receptor, ele é mais simples. Por isso que a gente estudou todos os resistores. Você viu que a única equação que a gente usa é o URI, então a gente definiu bem ele. Agora a gente está estudando uma outra forma de receptor, que é mais complicado, transforma em outros tipos de energia. Mas cabe a força contra eletromotriz nele? Não. Por quê? Porque o resistor, aí que tá, o resistor, gente, ele não tem uma tensão mínima de funcionamento. Por isso que eu estou falando, ele é um outro tipo de receptor. Ele é mais complexo agora que o que a gente está tratando, tá? Ah, eu vou escrever aqui rapidinho para vocês terem a primeira aula sobre circuito na mente. Vamos pensar, o que é um circuito elétrico? Tá? Circuito elétrico. Um circuito elétrico, para ser um circuito, ele tem que ter o quê? Nem vou botar o símbolo. Ele tem que ter uma fonte, né? Uma fonte. Essa fonte é um gerador, que pode ser uma pilha, certo? Bom, o circuito, ele só é circuito quando ele tem um caminho, né, para eu carregar energia. Bom, aqui, né, isso aqui é o elemento básico de um circuito. Ele tem que ter o quê? Um receptor. Alguém que vai receber essa energia, senão ele fica curto-circuitado. Então, aqui nós temos um receptor. Esse receptor, ele pode ser de várias formas. Várias formas. Ele pode ser um resistor, que foi o primeiro exemplo que nós trabalhamos, que ele é representado dessa maneira, tá? Nós podemos ter, né, desde motor elétrico, televisão, me ajudem aí, qualquer equipamento que tenha uma coisa mais complexa, que transforma o quê? Energia elétrica em outras formas. Lembre-se que o resistor só transforma energia elétrica em térmica, a única coisa, ele é a coisa mais simples de receptor. Tá? Então, o que acontece? Esse carinha aqui, eu vou estar representando ele dessa maneira, porque ele é mais complexo. E outra, às vezes esse cara pode se transformar, desde uma pilha, pode se transformar num receptor, quando ele está sendo... Pensa numa bateria sendo carregada numa tomada. Ela não está mais fornecendo, ela está recebendo. Tá? Então, isso muito depende de como está sendo utilizado, ligado no circuito. Eu já vou ensinar vocês isso. Então, o fato é que a gente está agora analisando outra forma de receptor, uma outra classificação para eles, tá? Que eles são mais complexos assim. Então, não dá para ficar confundindo assim, ó, mas ele tem uma fonte lá dentro, ele, tá? Sim, toda DDP sai do gerador. E aí tu trouxe uma pergunta bem interessante, Elita. Olha aqui. Vamos pensar, esse cara, o gerador, fornece uma DDP, tá? Então, esse cara está fornecendo volts, né? 1U. Lembre-se que se ele é um gerador real, né? Eu represento ele dessa maneira aqui, tá? R, força eletromotriz, e aqui. Aqui nós temos, então, a força contra a eletromotriz. Notem que o símbolo é o mesmo. Então, esse cara, a única coisa que ele vai fornecer para cá, que é a energia, é os ADDP, volts. Vamos supor que ele forneça 12 volts. Tá? Aqui nesse receptor, que pode ser um resistor, no caso, a gente já estudou a ideia do resistor, a gente está nessa parte, motor, televisão, qualquer outro equipamento, ele vai receber quem? 12 volts. Mas, Josemar, esse cara aqui, vamos supor que ele tem uma força eletromotriz de 14, de 13 volts. Bom, o que acontece? Isso aqui não vai para o circuito, isso aqui é a tensão máxima que ele gera, é a tensão máxima. Aqui, quando eu falo em força contra a eletromotriz, eu estou falando da tensão DDP mínima. É aquilo que ele necessita para funcionar realmente.
Então, quando eu estou falando assim, ó, o que, que é uma força eletromotriz? É a tensão máxima que aquela bateria consegue fornecer não, gerar, tá? E quando eu falo da força contra-eletromotriz, é aquela tensão mínima de funcionamento que qualquer equipamento vai ter, tá? Desde o celular de vocês até o micro-ondas, a lâmpada. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Já aconteceu na casa de vocês ficar em meia fase, ainda mais nessas tempestades e não sei o que, cai a luz e fica em meia fase. Tem equipamentos que funcionam e tem equipamentos que não funcionam. O que, que é meia fase, gente? É quando a tensão cai. E aí só aqueles equipamentos menos potentes conseguem funcionar. Agora, aqueles que precisam de uma tensão mínima não funcionam. Vamos supor assim, ó, a nossa rede é 220, né? Supondo, é 220, né? Aí quando dá essa tempestade, ele cai em meia fase. Fica, sei lá, 150 volts. O que que acontece? Os nossos equipamentos, eles conseguem funcionar com a tensão mínima de 200 volts, né? Então, a tensão mínima é 220 e a tensão máxima é 230, vamos supor que tem uma margem ali. Então, todo receptor, ele tem uma tensão que ele consegue, a partir dela, funcionar, e a máxima é aquela que, se eu ligar acima daquilo, vai queimar. Então, ele tem uma faixa de trabalho. Então, a força contra a eletromotriz é só para mostrar o quanto que é a DDP mínima. Perfeito, Elita, isso mesmo. Então, seja gerador e receptor, a gente está falando de volts. É só o rótulo que a gente coloca. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, gente, o que, que eu estou falando? O que, que é a força eletromotriz? É o mínimo de volts que todo equipamento vai necessitar para funcionar. Ali está perguntando ali, é só uma representação, não usa para, não, tu usa para dizer que aquela é a tensão mínima, certo? Mas a gente está falando da questão dos volts. Aí eu vou terminar meu exemplo ali para vocês. Então, o que que acontece? Ele recebe 12 volts, o receptor. Mas quando eu falo em força contra a eletromotriz, eu vou dizer para vocês aqui que ela vai ser de 10 volts. Então, pensa, né? Esse cara aqui, ele gera 13 volts, mas perde 1 volt, então vai fornecer 12 volts para o circuito, certo? Então chega a 12 volts aqui. 12 volts é a tensão máxima, né, que o receptor vai funcionar. Bom, imagina o seguinte, qual é a tensão mínima? A tensão mínima é 10 volts, abaixo disso ele não funciona. O resistor não tem nada disso. O resistor, qual é a função do resistor, gente? A função do resistor é limitar a passagem da corrente elétrica, seja ela com menor tensão, maior tensão. Tanto que o gráfico dele parte do zero. Então, esse cara, por isso que assim, ele não é complexo. Nós já estudamos. Agora, o nosso interesse é entender esses outros receptores que são mais complexos, que têm outras funções, de mover, é, transformar a energia elétrica em luminosa, sonora, né, que transforma a energia elétrica em movimento, como eu disse. Então, esses caras são mais complexos, né? São dispositivos com todo um circuito mais robusto. Não é simplesmente um resistor que está limitando a passagem da corrente elétrica, tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Tá, o Pedro está perguntando ali, a força contra a eletromotriz é para o circuito ou para o receptor? Para o receptor, tá? A gente está falando assim, ó. Então, vamos colocar em nomes aos bois. Então, imagina que você tem uma bateria, tá? Uma bateria aqui. Bateria. Então, ela gera 13 volts, mas consegue fornecer 12 volts, pela ideia que vocês já aprenderam, né? Então, beleza. Aí chega aqui no receptor o quê? 12 volts, porque ele fornece 12 volts. Então, vai acontecer o seguinte, gente.
Esse receptor, se ele, vamos supor que ele receba 14 volts, ele vai queimar, porque a tensão máxima que ele utiliza, que ele foi feito, é 12 volts. Só que assim, o que acontece? Essa bateria vai acabando. Então, eu estou dizendo aqui para vocês, né? A gente vai aprender a calcular isso, que a tensão mínima de funcionamento vai ser de 10 volts. Então, todo receptor ele tem, então, uma tensão máxima e mínima de funcionamento. Se eu ligar menos que isso, ele não funciona. Se eu ligar acima disso, ele queima. Isso acontece com os equipamentos elétricos de vocês, né? Quando ele está numa, como eu falei, na meia fase, né, tem equipamentos que nem ligam, porque a tensão é muito baixa, tá? Menos que a tensão mínima, que é a força contra eletromotriz, tá? Os volts necessários, certo? Mas vamos indo lá. Então, como é que a gente chega na equação disso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a equação. Então, se tu pensar, a ideia do receptor, tu vai ter potência total, potência dissipada e potência útil, tá? Então, notem que, olha a equação também é parecida com do gerador. Vamos lembrar da equação? Qual é a equação do gerador? A equação do gerador, olha o nosso pensamento aqui, ela vai ser U igual a força eletromotriz menos R vezes I. Elas não são iguais? São iguais, só que muda. Iguais não, parecidas, né? É o sinal. Isso que vai diferenciar. Que nem eu falei para vocês. Gente, ela, tipo o celular, tá? Que nem colocaram o exemplo. Vou pegar aqui meu celular. O meu celular não está ligado na tomada. A bateria aqui, ela é um gerador, porque ela está fornecendo energia para o meu celular, tá? Certo? Beleza? Agora, quando eu ligo ele na tomada, porque ele está ficando sem bateria, não é sem bateria, mas tu sabe que ele vai se desligar, e essa bateria se transformou no quê? Num receptor. Então, essa história de quem é gerador e receptor vai depender muito do contexto que eu estou utilizando. Que nem o motor elétrico, que nem eu dei o exemplo lá do cooler. O motor elétrico, boa parte do tempo, eu digo que ele é o quê? Um receptor, porque ele pega energia elétrica e transforma em energia mecânica, certo? Mas eu posso inverter isso. Se eu pegar esse motor, botar uma hélice e fazer ele como um gerador eólico, ele vai se transformar nessa parte do gerador. Então vamos lá, o Gabriel pergunta: pode-se dizer que a tensão útil que um gerador libera é a tensão máxima para o receptor? Sim, Gabriel. Boa, boa. É isso mesmo. Isso mesmo. Notem que tudo inverte no receptor, tá? Em relação ao gerador. A Elita ali, para gerar energia química e energia elétrica, sim, dentro de uma bateria é isso que vai acontecer. A gente vai pegar energia química e transformar em energia elétrica, no caso de uma pilha. Vocês vão estudar isso, não sei se com a Babi ou com o Marlon. A Natália ali, essa U seria a potência útil fornecida pelo gerador? Perfeito, Natália. Olha aqui o que a Natália trouxe. O que vocês aprenderam lá? Que num gerador, o que está saindo é potência útil, certo? Só que quem está chegando lá é essa potência útil, que ela vai ser o que? A potência máxima do receptor. Notem que inverte tudo agora no receptor. Eu vou fazer um desenho para mostrar isso para vocês, tá? Fica bem tranquilo. Elita está perguntando, para receber da energia química, eu acho que eu falei isso, né? Deixa eu ver aqui. Tá, para gerar energia química e energia elétrica. Ah, sim, sim. Perfeito, Elita. Aham. Agora, para receber energia elétrica, você vai se transformar em energia. Exato. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo, Elita. É isso mesmo. Pegou a ideia. O receptor só recebe a DDP de uma tomada. Por exemplo, até que ele atinja o equilíbrio, né? Deixa eu pensar aqui. O receptor só recebe a DDP de uma tomada, certo?
por exemplo, até que ele atinja o equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Tá? Na verdade, quando está ligado na tomada, tu sempre tem desequilíbrio para ele ficar funcionando. Tá? O equilíbrio, o equilíbrio seria o quê? Ele não está funcionando, não ter corrente elétrica. Lembre-se que a corrente elétrica vem do desequilíbrio, da diferença potencial. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui. Opa, já volto aqui. Deixa eu pegar aqui a borrachinha, vou apagar aqui e a gente vai fazer a seguinte ideia. Bom, o que vocês tinham lá? Eu vou voltar aqui num slide anterior, né, que está o meu rascunho. Então, tu sabe que todo o circuito tem um gerador e um receptor, certo? Aonde esse receptor vai ter uma tensão máxima e mínima de funcionamento. E o gerador vai ter uma tensão máxima que ele vai conseguir gerar, né? E é uma tensão útil que ele vai enviar. Então, notem que a força contra a eletromotriz representa essa tensão mínima de funcionamento, tá? E aí vem o seguinte, que eu quero dizer aqui para vocês, tá? Como que a gente vai chegar naquela equação ali? Bom, se a gente olhar para esse receptor, tá? Vou desenhar aqui o meu receptor, tá? Então, vamos olhar aqui. Pensa aquele lá que está no circuito. Eu vou desenhar ele bonitinho. Eu vou ensinar vocês também a olhar para esse cara de uma maneira a que você possa identificar. Então, não se preocupe. R' e força contra a eletromotriz. Nem sempre vai aparecer R' aqui. Então, pensa que esse aqui, esse receptor, tá? Ele pode ser um motor elétrico. Vou dar um exemplo de um motor elétrico, tá? Como eu já mencionei. Pode ser uma televisão, pode ser um rádio, tá? Bom, vamos pensar o seguinte, gente. Ele está ligado no circuito, né? Então, ele está recebendo uma determinada energia lá do gerador, da nossa bateria, tá? Então, ele está recebendo uma tensão U. Nós dizemos que essa energia que ele está recebendo, ela vai ser a potência total, pio. Notem que vai inverter do gerador. Por quê? Ele está recebendo, que nem eu acho que o Gabriel, não sei quem disse ali, que esse U que ele está recebendo, o U que é útil lá, é o que ele está recebendo aí. Tá? Então, ele está recebendo essa parte aqui. Dá para a gente fazer até colorido. Vamos ver se eu não vou perder muito tempo aqui, mas para deixar bonitinho para vocês. Tá? Então, vamos colocar dessa maneira. Vamos mudar aqui só a cor. O que acontece? Quando ele está transformando para uma energia útil, né, transformando em movimento, a partir da tensão mínima, isso vai estar acontecendo. Então, aquela energia que ele vai transformar, né, para ser utilizada, esse motor, né, a gente vai chamar o quê? Essa tensão mínima que ele utiliza, a gente chama de potência útil. Tá? Notem que vai inverter aqui. Tá? Então, aqui nós temos a potência dissipada, aquilo que, desculpa, a potência total que ele está recebendo. É muito botão para eu controlar aqui, mas não se assustem. Tá? E aqui nós temos a potência dissipada. Aquilo que ele perde, como é que a gente vai representar? Tá? Aquilo que ele perde, deixa eu achar uma cor aqui bem... O que acontece? Aquilo que ele está perdendo, seja por energia sonora, tudo, a gente vai dizer que é a potência dissipada. E esse aqui não tem erro, né? Esse aqui vai ser o que? R vezes I ao quadrado. É igual isso aqui pro gerador também, tá? Então, notem que assim, aqui só vai inverter um pouquinho. Então, nós sabemos, né? Vamos escrever agora certinho. Eu já olho o chat ali que deve ter 10.000 dúvidas. Nós temos, então, potência total igual a potência dissipada
mais potência útil. Josemar, eu tenho que decorar isso aí? Não, galera. O que vai acontecer é que vocês... Eu só estou mostrando para vocês da onde que sai essa equação. Porque assim, ó, tanto o gerador como o receptor são transformadores de energia. Tudo depende da interpretação que eu estou fazendo dele, tá? Vamos lá. A Carolina Ventura. Ele sai do negativo e entra no positivo, Josemar? Ótima pergunta, Carolina. Eu já vou explicar isso. Você vai ver que todo gerador, todo receptor, ele vai estar ligado no positivo, do positivo dele no positivo da bateria. Estão lembrados lá da associação de geradores que eu falei para vocês? Ó, o que acontece quando eu ligo duas pilhas em série, né, uma com o positivo da outra? Quando elas têm a mesma tensão, no circuito não funciona. Estão lembrados que a gente liga as pilhas viradas? Agora, quando eu tenho uma pilha com maior DDP e uma menor, uma vai carregar a outra. Vocês já viram no Pinterest ou no Instagram a galera ensinando? É que vamos dizer assim, eu acompanho no YouTube, Pinterest, é, essas galera de eletrônica, assim, né? Então, mas tem uns projetinhos assim, a galera pegando duas pilhas e carregando o celular, fazendo uma power bank. O que é uma power bank? É uma outra bateria carregando a bateria do celular. Então, o que acontece? Geralmente, a power bank que vocês compram para carregar o celular, ela tem uma tensão maior que o da bateria, porque senão não vai carregar, não vai ter desequilíbrio, não vai ter diferença potencial. Então, por isso que tem que ser uma DDP diferente para você carregar a bateria. Aí os caras lá, o que? Tu ligando duas pilhas em série dá 3 volts. Então, tu conecta ali e já começa a carregar um pouco a bateria. Então, toda a power bank, ela é uma outra bateria carregando essa aqui. Então, quando tu tem duas baterias conectadas uma na outra, positivo no positivo, uma da outra, um negativo no negativo, né? Você tem uma que vira receptor e a outra gerador. E isso desde que as duas tenham vamos dizer assim, DDP diferentes, uma seja maior que a outra, tá? Então, quando a DDP do receptor é menor, então o DDP mais do receptor é menor que a DDP do gerador? Aham, perfeito. É isso. Quando a bateria, né, ela tem uma DDP menor que a do gerador, é isso que vai diferenciar ele no circuito. Perfeito, Gabriel, perfeito. Galera, não se preocupem, nem que eu faça essa aula em duas partes, tá? Fiquem bem tranquilos. A ideia é que vocês entendam isso. Então vamos voltar ali para a nossa aula, tá? Vocês viram que inverte essa história de potência útil. Então, me ajudem aqui, ó. Esse cara, a potência total, nós vimos que a potência... aqui eu fiz um errinho, tá? Desculpa. Não sei se vocês notaram ali, mas tem só um detalhezinho aqui. Não é potência dissipada, é potência total, tá? 1000 perdões. Potência total. Porque o vermelho eu acostumei de chamar de potência dissipada, tá? Então, o que acontece? Quem é a potência total? É aquilo que ele está recebendo. Olha, notem que eu estou olhando para o receptor agora. Quem é a potência dissipada? A potência dissipada é aquilo que ele está perdendo ao funcionar. E quem é a potência útil é aquilo que ele está enviando, realmente transformando aí no circuito, tá? Então, notem que é o inverso. Se tu pegar a aula de gerador, eu fazendo isso, tu vai ver que é o inverso. Como é que eu faço aqui? Se eu dividir os dois lados, né, por I, vocês vão ver que a equação vai ficar dessa maneira, tá? R vezes I mais força contra a eletromotriz. Ou melhorando aqui, vai ficar força contra a eletromotriz mais R vezes I, né? Lembrando, quem é esse cara? É a DDP dissipada, é aquilo que ele está perdendo. Basicamente, para você saber diferenciar, o receptor ele sempre vai ter o sinal de mais, tá? Sempre, sempre, tá?
Então, basicamente isso. Vamos lá. Como é que se mostra o gráfico desse cara? O gráfico desse cara vai se mostrar como uma reta crescente. Bom, a gente não está falando uma equação do primeiro grau, isso aqui não é uma equação do primeiro grau, então notem que o gráfico de um receptor, ele é uma reta decrescente, né, do gerador no caso, e do gráfico do receptor, ele vai ser uma reta crescente, tá? Então notem que esse cara aqui, ele vai ter uma tensão mínima, ó, uma tensão mínima, que é a FEM, tá? Tensão mínima de funcionamento. E aqui é uma tensão máxima, aquilo que ele está recebendo, como o pessoal já trouxe aí. Então imagina que a bateria, tipo os carros da Tesla, né? Eles têm uma tensão máxima e uma tensão mínima de funcionamento. Não pode nem passar desse cara e nem menos desse aqui, ser menor que isso. Então, esse é o receptor. Lembre-se que o gráfico do resistor, ele começa da onde? Do zero, porque ele não tem tensão mínima. Por isso que a gente está fazendo esse estudo específico de outros tipos de receptores. Tá? Então, e isso é simbolizado também por o sinal positivo. Quando o sinal é positivo, nós notamos que é uma reta crescente. Lá no gerador, aqui é negativo, então é uma reta decrescente, que a bateria vai diminuindo. Isso tem toda a lógica, gente, porque quando ele começa a receber energia, né, tu vai aumentando esses volts até um valor máximo para ele começar a funcionar, tá? Claro que isso aqui é meio que instantâneo quando ele recebe. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Com relação ao rendimento, estão lembrados que eu falei lá no gerador que é potência útil sobre potência total? Então, a única coisa que vai inverter aqui é que a potência útil, se tu lembrar, quem é a nossa potência útil? A potência útil aqui vai ser dada por I vezes força contra a eletromotriz. E a potência total, né, total, ela vai ser I vezes U. Então, note que é só o inverso do gerador, tá? É tudo ao contrário do gerador aqui. Para a gente entender, vamos fazer umas duas questões, tá? A aula vai até 8h15, tem 3 minutos, mas é tranquilo. Ó, um gerador fornece a um motor uma DDP de 120. Olha aqui que ele está falando. Um gerador fornece a um motor uma DDP de 120. Então, eu estou dizendo que a DDP que está chegando é 120 volts. O motor tem resistência interna de 2 ohms e é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Tá? 10 amperes. Tá? Calcule a força contra a eletromotriz. Perfeito, essa aqui é aquela questão da série que, para vocês achar que estão sabendo, né? Simplesinha, mas é aqui, vocês vão ver que tem uma questão mais complexa depois. Então, nós temos o seguinte, vocês terão aqui a DDP, né? Só vou fazer essa questão com vocês e já termino. Tá? Temos a DDP 120, temos a resistência interna, que é 2, e a corrente, que é 10. Então, se tu olhar para isso aqui, vai ficar 120, tá? Mais aqui 20, né? Força contra a eletromotriz mais 20 volts. O que é a força contra a eletromotriz? É a diferença. Isso aqui não é DDP perdida, então vai ser o quê? 120 menos 20 é 100 volts. Então, esse motor elétrico funciona com 100 volts. A tensão máxima dele é 120, a tensão mínima é 100, tá? Vamos ver aqui, entendi. A área do gráfico dá alguma informação? Nesse caso não, só inclinação, Nicolas, tá? Só inclinação dá isso. Da potência, eu acho, a Carolina Ventura. A potência tu consegue descobrir se fosse a questão do trabalho, né? Mas aí era um cálculo bem... Né? Não seria tão necessário nesse caso, tá? Galera, assim, ó, o que eu vou fazer com vocês?
Nós temos aqui mais 3 questões, tá? Quem quiser pode fazer em casa, eu quero respeitar o horário. Lembrando que na próxima aula, como é ao vivo, isso é vantagem, eu vou retomar a partir dessa questão. E aqui, só para a gente terminar, essa aqui é tranquila. Considere os gráficos a seguir, tá? Esse aqui, como é rapidinho, dá para fazer. Eles representam as curvas características de 3 elementos de um circuito elétrico, respectivamente. Então, eu quero que vocês me digam qual é o gráfico que representa o gerador, o resistor e um receptor. Tá? Gerador, receptor e o resistor. Qual que vocês marcariam aí? Já volto, Caroline. Tá? A Elita está dizendo que é a C. Então, aqui, ó, todo o gráfico do receptor, ele vai ser uma reta crescente, né? Do gerador, uma reta decrescente. Notem que todos é U vezes I. Então, o único que, ó, esse aqui é resistor. Notem que o resistor não tem tensão mínima. Esse aqui é um gerador. E olha que interessante, como é que eu estudo o resistor? Através do URI. Como é que eu estudo o gerador? O gerador, eu utilizo essa equação. E como é que eu estudo o receptor, né? Que aqui é o receptor. Tá? É U mais RI. Tá? Então, assim, ó, tá tranquilo. Vai faltar 2 questões que eu vou fazer com vocês. Então, na próxima aula, eu vou partir daqui. Não vai ter um novo arquivo. Basicamente, a gente vai ficar na aula 30 em cima dessa aula aqui, no mesmo arquivo, que ele já está lá, tá? Eu não sei se queriam ver. Já tem os exercícios para vocês da apostila. Eu vou selecionar, tá? Esse aqui é um exercício que eu vou fazer com vocês mais adiante, mas já está aí o exercício da apostila. Eu vou terminar por aqui. Na próxima aula, eu retomo com vocês, tá? Valeu, pessoal. Ô, Josi, Oi, fala, Elita. já dá de fazer a lista de estudos? Então, eu vou ter que rever alguns exercícios ali. Porque o que acontece? Como eu não fiz todas as questões com vocês, eu vou só talvez remodelar ali a lista alguns exercícios. A questão de acho que 9 horas já está disponível, que eu botei ela para 9, não, botei ela para as 8h30. Acho que já logo já disponibiliza rapidinho, tá, Elita? Entendeu? Sim, Elita. O módulo já pode fazer, tá? Pode fazer do módulo ali, tá? O módulo que vocês estão é 95, tá, Natália? Certo, gente. Eu vou só... A lista ali dos estudos já vai estar liberada para vocês, tá? Eu só vou fazer essa remodelação dos receptores ali, porque tem uma outra parte que eu tenho que falar para vocês. Então, pensei que ia mais adiante a coisa, tá? Mas é só um mero detalhezinho ali. Nada tão grave. Parar a gravação.